classificar as PGs de três formas: oscilante, crescente, constante e decrescente. A oscilante, a razão é menor que zero e ela normalmente vai oscilando. Então, meio óbvio, né? Mas é isso aí. Por exemplo, ela começa no negativo, vai pro positivo, aí volta pro negativo, aí vai pro positivo, aí volta pro negativo, vai pro positivo. Tipo essa que eu falo agora, que é 3. Aí depois vem menos 6, 12 e menos 24. A razão dela é menos 2. Aí também tem a crescente, que obviamente ela vai subindo o número dos seus termos. Ela pode ser 1, 3, 9, 27. A razão dela é 3. E a razão é maior que zero. A constante, ela continua no seu mesmo patamar de sempre. Por exemplo, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. A razão dela é 1. Porque 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4 e assim infinitamente. E temos a decrescente, que ela, obviamente, vai descendo o valor dos seus números. Por exemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27 e menos 81. Pode ter parecido que ela subiu. Só que, como todo mundo sabe, por exemplo, menos 1 é maior que menos 27, porque ele está mais perto da linha do zero. Então, quanto mais perto da linha do zero ele estiver, maior o número vai ser. E é isso aí. Essas são as classificações. Vou apresentar uma PG de 4 termos, cuja razão é 5 e o último termo é 375. Então, a gente vai fazer AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN, a gente tem que é o termo final, 375. Então, 375 é igual a A1 vezes a razão, que é 5, elevado a N, que é o 4, menos 1. Então, aqui vai ficar 375 é igual a A1 vezes 5, que 4 menos 1, 3. 5 elevado a 3. Então, vai ficar 375 é igual a A1 vezes 125. Então, 125 está multiplicando, vai passar dividindo o próximo. Então, 375 dividido por 125 é igual a 1. Então, A1 é igual a 3. E assim findamos o primeiro exercício sobre PG. Eu vou apresentar a PG de 6 termos, cujo primeiro termo é 2 e o último 486. Então, a gente vai achar a razão. Então, fica AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, AN, no caso aqui, é 486. Então, 486 é igual a 1 é 2. 2 vezes, a gente precisa achar a razão, que N é 6, menos 1. Então, aqui fica 486 é igual a 2Q elevado a 5. Então, o 2 está multiplicando o Q, então fica 486 dividido por 2 é igual a Q elevado a quinta. Então, 486 dividido por 2 é igual a 243. Que é igual a Q elevado a quinta. Então, aqui ele está elevado, então ele vai virar raiz quadrada. Então, 243. Na verdade, raiz de 5. Então, fica raiz de 5. É igual a Q. Então, no final, raiz 200
43 raiz de quinta. Então, Q é igual a 3. E assim encerramos o segundo exercício de PG. Pode? Bom, progressão geométrica tem mais diferente do que a PA. Porém, na PG, a gente não utiliza o R, e sim o Q para a razão. Vou apresentar algumas fórmulas. Bom, aqui temos AN igual a sobre N menos 1 vezes Q, para descobrir o AN. Porém, também temos uma fórmula mais fácil, que é o AN igual a A1 vezes Q sobre N menos 1. Também temos SN igual a 1, abre parênteses, Q sobre N menos 1, fecha parênteses. Coisado lá, Que? depois dessa cortada. Razão. Q menos 1. Isso é para fazer a somatória de todos. Também temos para descobrir a razão Q igual a 2 sobre A1. E aquele ali é desconhecido, pronto, me perdoa. Perdoa. Bom, na progressão geométrica, A gente pode classificar as PGs de três formas: oscilante, crescente, constante e decrescente. A oscilante, a razão é menor que zero. E ela normalmente vai oscilando. Então, meio óbvio, né? Mas é isso aí. Por exemplo, ela começa no negativo, vai pro positivo, aí volta pro negativo, aí vai pro positivo, aí volta pro negativo, volta pro positivo, e vai pro positivo. Tipo essa que eu falo agora, que é 3. Aí depois vem menos 6, 12 e menos 24. A razão dela é menos 2. Aí também tem a crescente, que obviamente ela vai subindo o número de seus termos. Ela pode ser 1, 3, 9, 27. A razão dela é 3. E a razão é maior que zero. A constante, ela continua no seu mesmo patamar de sempre. Por exemplo, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. A razão dela é 1. Porque 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4 e assim infinitamente. E temos a decrescente, que ela, obviamente, vai descendo o valor dos seus números. Por exemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27 e menos 81. Pode ter parecido que ela subiu. Só que, como todo mundo sabe, por exemplo, menos 1 é maior que menos 27, porque ele está mais perto da linha do zero. Então, quanto mais perto da linha do zero ele estiver, maior o número vai ser. E é isso aí. Essas são as classificações. Então, essa é a sua fórmula. A n igual a A1 vezes razão, n subscrito, menos 1 subscrito. E é claro que para a interpolação da razão, você precisa... E é claro que para você conhecer o valor, você tem que saber a razão de PG. Então, a gente vai encontrar. O primeiro exemplo vai ser: uma PG é formada por 6 termos, onde A1 subscrito é igual a 4 e A6 subscrito é igual a 972. Determine os meios geométricos existentes entre A1 e A6. Então, vamos começar. Nós sabemos que A1 é igual a 4 e que A6 é igual a 972. Agora a gente vai determinar os meios que existem entre essa razão. Então, para a gente interpolar esses meios geométricos, precisamos determinar o valor da razão PG.
E com isso a gente vai precisar do termo geral. Então vamos fazer a primeira continha, que vai ser A6 é igual a A1 vezes Q 6 subscrito menos 1. Então, a gente sabe que A6 é igual a 972. E que A1 é igual a 4. A gente não sabe a razão, mas sabemos que 5 menos 1 é... 6 menos 1 é 5. Então, faremos que é igual a 972 dividido por 4, que é igual a raiz quinta de 243 igual a 3. Então, sabemos que a razão PG Sabemos que a razão da PG é 3. Então, com isso a gente pode fazer já a interpolação. Então, lá vamos nós. A2 é igual a A1 vezes Q igual a 4 vezes 3 igual a 12. A3 é igual a A2 vezes Q, que é igual a 12 vezes 3, que é igual a 36. Agora, como você já entendeu mais ou menos como eu faço a fórmula, vou fazer direto. A4 é igual a 36 vezes 3, que é igual a 108. A5 é igual a 108 vezes 3, que é igual a 324. Agora nós temos o nosso PG, que é então 4, 12, 36, 108, 324 e 972. Então, o 4 e o 982 a gente já conhecia. Então, achamos o 12, o 36, o 108 e o 324. Então, profs, este foi o exercício de interpolação.